Olá, eu sou a Marilza Juraski, sou do Grupo Fraternal Hilarion e mais uma vez estou aqui para que possamos aprender, ensinar e colocar em prática o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar do capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Que buscais? Então ele já começa com essa pergunta que nos traz muitas reflexões. Quando nós pensamos que estamos aqui na vida, na Terra, encarnados, devemos sempre fazer esta pergunta para nós mesmos. O que estamos buscando aqui? O que queremos conseguir alcançar em termos de meta espiritual nesta vida? Então é uma pergunta bem profunda, de caráter universal, atemporal, que serve para todos os momentos da nossa vida. E vamos nos lembrar de Paulo de Tarso. Paulo, quando ele esteve aqui, ele sabia o que queria, ele tinha um objetivo. Desde quando ele se converteu para Jesus, ele sabia que ele queria seguir Jesus, levar o Evangelho de Jesus para frente. Então ele tinha um objetivo e ele criava focos para que as suas metas fossem atingidas. E assim ele conseguiu atingir todos os seus objetivos. Então tenhamos Paulo como exemplo. Quando pensarmos no que estamos buscando, tenhamos um norte, um objetivo. E sigamos lutando para que conseguimos achar na nossa vida aqui na Terra aquilo que buscamos. E depois tem um capítulo ele fala logo depois do tema que buscais, tem um versículo que diz assim: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Está em João capítulo 1, versículo 38. Nesta passagem de Jesus, vamos falar de João Batista. João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ele esteve aqui antes de Jesus e ele dizia que ele veio preparar caminhos, que Jesus era muito maior do que ele não era digno nem de desatar suas sandálias. Assim João Batista falava. Então, João Batista ele tinha muitos seguidores e ele já estava para terminar a sua tarefa, ele já sabia disso e ele já foi preparando os seguidores dele para que seguissem Jesus, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, como Jesus também dizia isso, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E então tinham 2 discípulos de João que iam passar a seguir Jesus. E um deles, inclusive, era o André, irmão de Simão Pedro. Então Jesus perguntou para eles: que buscais? Que estão procurando? E então, nessa passagem do Evangelho, lá de João, já temos esse questionamento que Jesus fez para esses 2 discípulos que iriam o seguir. Que buscais? Então, continuando. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, neste parágrafo aqui, temos que pensar na nossa encarnação. Estamos aqui encarnados. Qual é a nossa missão? Para que estamos aqui? É um milagre estarmos aqui. Tantos gostariam de estar, mas somos nós que estamos, nós que escolhemos viver nesta época do mundo, a vida que temos. Então, a vida em si é um conjunto de experiências. Vamos agradecer a vida que temos. Se somos
ricos, não temos dificuldades financeiras. Temos que aprender com isso. Temos que aprender o valor do dinheiro. Temos que aprender que aqui na Terra não devemos só angariar fundos, nos encher de riquezas materiais. Temos que pensar que a vida é muito maior do que isso. Temos que pensar não só na parte material, mas na parte espiritual também. O que estamos fazendo para cuidar do nosso espírito, da nossa alma? Se nascemos com dificuldades, temos que pensar que temos que aprender também com essas dificuldades. O que tenho que aprender com isso? O que tenho que fazer para mudar esta situação? Por que isso está acontecendo comigo? Quais são os meus pensamentos do dia a dia? Quais são as minhas ações, minhas atitudes? Então, temos que entender que a vida é cheia de experiências e que essas experiências, elas nos ensinam sempre. Então, na nossa vida, devemos sempre agradecer tudo que nos acontece e lembrar que tudo somos nós os responsáveis. Então, o que estamos plantando? Qual a semente que estamos plantando na nossa vida? É refletir sobre isso e pensar: o que você plantou, você vai colher. Se você aprender o valor da caridade, com certeza vai colher muitas bênçãos. E agora, no outro parágrafo, ele diz: os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então, nesses parágrafos aqui, temos que pensar na religião. Ele diz aqui que a religião é a parte mais importante de todas. Por quê? Porque é na religião que o nosso espírito vai crescer. A religião que ensina, que faz você, que te desperta para o ensinamento, que te desperta para a leitura, para o aprendizado. Vamos lembrar nesta passagem, nesses parágrafos de Sócrates. Sócrates, ele dizia: só sei que nada sei. Quanto mais ele estudava, quanto mais ele aprendia, ele percebia o quanto ainda faltava para aprender e continuar estudando, né? Então, é uma coisa que temos que fazer. Toda vez que estudamos, não vamos achar, já tá bom, já li um livro, já li dois. Não, vamos sempre estudar mais, aprender mais. E a religião que ensina, a religião que te faz você se instruir, é uma das finalidades da religião. Que mais? O valor da caridade, o valor do amor na nossa vida, o valor do perdão. Então, vamos sempre procurar levar a praticar tudo o que a religião nos ensina. Agradecer isso também. Quem foi e é Jesus no Evangelho? Quem foi Jesus? Jesus é o Espírito, e Jesus é o governador planetário do planeta Terra. É o maior de todos. Todos os espíritos superiores, quando vem nos trazer uma mensagem, quando vem nos ensinar alguma coisa, é no Evangelho de Jesus que eles buscam o que falar para nos ensinar, para nos dar uma lição, para que consigamos mudar metas, traçar novas. Então, Jesus é a luz maior. A aura de Jesus cobre todo o planeta Terra. E nesses parágrafos também, eles nos ensinam que a religião, ela
não ensina a barganhar, a fazer trocas. Não é isso o objetivo. Então, nesta parte, ele quer dizer assim, não existe barganha com o plano espiritual. Não existe troca, não existe assim, eu quero achar um objeto, então eu vou fazer uma troca. Olha, Senhor, fazei com que eu ache tal coisa que eu faço uma novena, por exemplo. Ou me dá isso que eu vou de joelho até tal igreja, até tal congregação. Não existe isso. O plano espiritual, os espíritos superiores, Jesus, eles estão ocupados em melhorar o planeta, em melhorar os espíritos, em ajudar as pessoas. É nisso eles não têm tempo para ficar com a nossa pequena mesquinhez, com nossos interesses egoísticos. Eles são muito maiores do que isso. E quanto antes a gente aprender isso, muito mais a nossa alma vai se elevar para Deus, que é o objetivo principal. Que nós possamos aprender, crescer e elevar a nossa alma para Deus. E continuando, ele diz: esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Sim, Jesus, ele ensinou e ele exemplificou, é nosso exemplo maior. Tudo. E Jesus, ele não escreveu, quem escreveram as coisas todas foram as pessoas que caminharam com Jesus. Os evangelistas, depois Lucas, quando encontrou com Paulo, e Paulo contou tudo o que sabia, e daí depois também ele teve ali acesso aos apóstolos, e aí escreveu também. Então, assim, esses espíritos de luz, essa luz está refletindo sobre o planeta Terra, está refletindo sobre nós até hoje, mas nós temos que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e usar a nossa mente, a nossa pequenez para entender um pouquinho do que o Evangelho de Jesus significa para nós. O Evangelho de Jesus é muito mais profundo, é muito mais amplo. Os ensinamentos, a base da nossa vida aqui na Terra deve ser o Evangelho de Jesus. E Jesus dizia: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o nosso caminho é Jesus. Estamos no planeta Terra. Jesus é o governador planetário. A aura de Jesus cobre todo o planeta Terra. Quando eu vou fazer uma oração, quando eu vou pedir uma prece, orar para alguém, eu imagino que o manto de Jesus está cobrindo aquela casa, aquela família, a minha casa, o meu lar, os meus filhos, as pessoas que eu amo, as pessoas que gostam de mim, as que não gostam também. Porque Jesus é tudo. Jesus é tudo na nossa vida. E ele sabe o que a gente precisa muito antes do que a gente. Jesus sabe de tudo. Ele disse: bater e abrir-se-vos-á. Pedir e vos será dado. E aí eu pergunto: estamos sabendo pedir? Estamos agradecendo o que temos? Ou estamos usando o nosso tempo precioso só para reclamar? Então temos que entender o que Jesus quer nos ensinar. Nossos desejos, eles devem ser nobres. Temos que aprender a não ter desejos egoísticos. Temos que pensar no próximo, mas temos que pensar em nós também, em nos melhorarmos, em aprendermos o valor de cada palavra que está em cada versículo da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que realmente sentir isso no nosso coração para que consigamos valer a pena, que vale a pena a nossa experiência terrena. Não sabemos quando vamos, até que dia,
será a nossa vida aqui na Terra, porque a nossa vida não é só aqui na Terra, nosso espírito é eterno. Mas nós não sabemos quando essa experiência vai terminar. Então, façamos de tudo para valorizar cada dia, cada minuto, cada segundo na nossa vida. E sem estudar, sem colocar o Evangelho de Jesus em prática, vai ser mais difícil. Não que não vamos conseguir, porque Jesus disse que todos serão salvos. Mais cedo ou mais tarde. Agora, se o caminho vai ser longo, se o caminho vai ser mais curto, são as nossas atitudes que vão definir isso. Então, pensemos, o que estamos buscando de fato? Estamos valorizando a nossa encarnação? Estamos fazendo de tudo? Ou só estamos correndo? Só estamos vivendo a nossa rotina do dia a dia, buscando o alimento material e nada mais fazendo? Então, é muito importante. Tudo isso é muito mais profundo. Eu não tenho palavras para que vocês possam entender as minhas palavras com relação ao entendimento destas palavras de Emmanuel neste capítulo, deste livro maravilhoso que é pura luz. Então, tenhamos sempre desejos nobres e menos interesses egoísticos. A cruz do Calvário é símbolo vivo. A cruz do Calvário, na cruz, quando Jesus foi até o Gólgota, quantos ensinamentos temos. Quanto só essa frase já dá uma aula inteira. Principalmente, né, em todos os momentos dessa caminhada, dessa palavra, dessa passagem, né, de Jesus, que sabemos o quanto Jesus sofreu por todos nós, para que tenhamos a vida que estamos tendo agora. Mas, principalmente, ele nos ensinou a humildade, quando ele deixou que o Cirineu levasse a sua cruz, quando ele cansou e foi humilde naquele momento e nos ensinou a humildade mais profunda, mais sincera. E Cirineu levou um pouquinho mais a cruz de Jesus, a pedido dos romanos ali. Ensinou também sobre o perdão, sobre o agradecer sem reclamar, sobre o desprendimento. Naquele momento ele nos ensinou sobre desprendimento, sobre amor, sobre caridade, sobre dar oportunidade para outras pessoas e sobre o perdão acima de tudo. Quando ele no finalzinho disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E não saber o que faz também é uma reflexão muito profunda. Nós temos que ter foco, objetivo, saber o que queremos e saber que as respostas estão todas no Evangelho de Jesus. E ele continua: quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Quem somos nós sem Deus na nossa vida? Quem somos nós sem acreditar, sem ter fé? Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Mas tudo é amenizado quando nós dedicamos a nossa vida ao ensinamento, ao aprendizado, à prática do que aprendemos na nossa vida. Não adianta ir lá no centro, ou na sua igreja, ou no lugar que você frequenta, só para receber. Vai acontecer um momento em que você vai aprender que o importante ali é receber e doar. Passar para frente aquilo que você aprendeu, viver na sua vida, colocar na sua vida prática aquilo que você aprendeu. Desta maneira, você vai deixando de ser o prisioneiro. E as suas preocupações serão amenizadas, porque o seu foco vai ter mudado, porque o seu objetivo vai ter mudado, porque o que você está buscando vai ser diferente. Temos que entender também que para que isso aconteça, para que não tenhamos inferiores preocupações, temos que elevar nosso padrão. Qual é o nosso pensamento do dia a dia?
Qual é o nosso pensamento na vida? O que eu quero? O que eu busco? Eu busco só para mim? Eu busco para minha família? Ou eu busco para ajudar todas as pessoas ao meu redor? Todas as pessoas na minha vida por onde eu passo? Porque eu ensino com as minhas atitudes. Não adianta você dizer para um filho não fume e você fuma. Então, temos que refletir que somos espelho, onde quer que nós estejamos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na rua, seja com os nossos vizinhos, seja, né, eu como cidadão do mundo. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou ficar velhinho, com 100 anos, fazendo a mesma coisa? A vida é muito maior do que bens materiais. É muito mais profundo tudo isso. Mas precisamos ter vontade. Elevar nossos pensamentos, mudar nossos atos, entender o valor da caridade. Quando Jesus disse, vai lá e perdoa. Depois você vem e me segue e faz tudo. Porque a coisa mais importante do mundo é perdoar, porque você perdoando, a sua alma vai se elevar, você vai se sentir leve e vai estar pronto para fazer o que Jesus espera que você faça. Vamos falar um pouquinho do livre-arbítrio. Os espíritos superiores, esses que eu falei que não tem tempo para ficar atendendo aos nossos desejos egoísticos e às nossas mesquinhez, os espíritos superiores, eles já entenderam que é Deus, já entenderam sobre tudo que Jesus nos ensina. Então, eles não têm tempo para pequenas bobagens nossas. E o livre-arbítrio, sim, temos o livre-arbítrio, temos a escolha. Mas Jesus também nos deixou o caminho certo a ser seguido. Só que somos nós que vamos escolher. Os espíritos superiores já entenderam que é só o caminho do bem. Então, eles já não têm mais, não precisam mais disso. Já entenderam que é só Deus, então é Deus, acabou. Tudo que Jesus nos ensinou é a base. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, que buscais? Então, neste momento, com esta última frase, né, do capítulo, este último parágrafo aqui, Emmanuel nos diz sobre Jesus. Vamos imaginar que Jesus está na porta do centro, na porta da igreja, na porta do lugar que frequentamos, no nosso caso, o centro espírita. Jesus está ali na porta, perguntando a cada um que entra, que buscais? Assim como ele fez com os dois de João Batista, os dois discípulos de João Batista que iriam começar a seguir Jesus. Ele fica lá na porta, perguntando. Então, cabe a nós saber o que estamos buscando e não decepcionar Jesus. Nossos desejos devem ser nobres e elevados, para que possamos atender ao chamamento do alto. Aí eu termino dizendo, que buscais? Que Jesus possa envolver a todos nós na sua luz, no seu amor. Graças a Deus. Assim terminamos, assim termino mais esta aula, este aprendizado, esta palestra. Muito obrigada e até a próxima.